De todas as punições brutais e humilhantes aplicadas na fronteira americana, poucas igualavam o espetáculo e a crueldade de cobrir alguém de piche e penas. Isso não estava oficialmente escrito na maioria dos livros de leis, mas era amplamente entendido como uma forma de justiça das ruas, um aviso para qualquer um que ultrapassasse os limites na cidade errada ou na hora errada. O processo era simples, mas cruel. A pessoa era despida, às vezes completamente, às vezes até a cintura, antes que piche quente fosse derramado ou espalhado sobre a pele. Depois, vinham as penas, grudadas na bagunça borbulhante, fazendo a pessoa parecer mais uma piada do que um ser humano. Para quem estava no centro disso, não havia nada engraçado. Essa punição era muito mais antiga que o Velho Oeste americano. Ela surgiu na Europa séculos antes, sendo usada em ladrões, mentirosos ou quem a multidão decidisse servir de exemplo. Mas, quando chegou à fronteira, já não se tratava mais de justiça, e sim de intimidação. Às margens da lei, onde xerifes tinham alcance limitado e a lei da turba prevalecia, cobrir alguém de piche e penas virou ferramenta favorita de moradores revoltados, justiceiros e multidões políticas. Sobreviventes frequentemente ficavam com cicatrizes permanentes, tanto das queimaduras quanto da vergonha de serem levados pelas ruas da cidade como uma atração de circo. Um dos usos mais notórios desse castigo na história americana ocorreu antes da completa colonização do Oeste. Durante o período que antecedeu a Revolução Americana, multidões em Boston, Virgínia e Geórgia usaram piche e penas para punir cobradores de impostos, lealistas e simpatizantes britânicos. Um homem, um agente alfandegário chamado John Malcolm, sofreu não um, mas 2 ataques separados, sendo um deles tão violento que ele não apenas foi coberto de piche e penas, mas também espancado quase até a morte e forçado a beber chá até vomitar. Tudo isso enquanto a multidão zombava. Mais tarde, durante a rebelião do uísque na década de 1790, os fazendeiros da Pensilvânia retomaram essa prática contra os cobradores de impostos federais, baseando suas ações naqueles protestos coloniais anteriores. Em ambos os casos, o que começou como protesto político acabou se transformando em violência aberta de turba. Quando chegou o século XIX, a prática de alcatroar e emplumar já era menos comum no leste, mas ainda estava viva e forte em algumas regiões do oeste americano. Na fronteira, onde a justiça era rápida e poucos eram os homens da lei, esse tipo de punição virou um modo de humilhar publicamente quem violava códigos morais ou tradições locais. Ela era usada em criminosos e em qualquer pessoa considerada, entre aspas, indesejável, desde foras da lei, como suspeitos de roubo de cavalos, até pessoas comuns, como professores que falavam demais ou padres católicos. Nem sempre as vítimas eram homens. Em um caso, no início do século XX, na Pensilvânia, um grupo de mulheres arrastou uma vizinha para fora de casa, cobriu ela com melaço e penas, e a desfilou por um acampamento ferroviário. Tudo por causa do que chamavam de comportamento impróprio. As cicatrizes psicológicas de ser coberto de piche e penas eram tão duradouras quanto as físicas. As vítimas raramente eram criminosos condenados. Mais frequentemente, eram pessoas que irritavam o grupo errado, aqueles que falavam demais, tinham opiniões impopulares ou simplesmente não se encaixavam no padrão. E embora muitos desses eventos tenham ocorrido fora do período formal do Velho Oeste, o espírito da punição prosperou nas cidades sem lei e nos assentamentos distantes da fronteira ocidental. Em lugares onde justiceiros substituíam juízes e multidões enfurecidas faziam o papel de júri, alcatrão e penas eram uma forma de afirmar domínio, impor ordem e enviar uma mensagem muito clara. Comporte-se no Velho Oeste ou sofra as consequências. Embora a prática tenha sumido com o tempo, seu legado segue marcado nos cantos mais sombrios da história da fronteira. Serviu como um lembrete de que a justiça na fronteira americana nem sempre era aplicada em um tribunal. Às vezes ela vinha de um balde de piche, um saco de penas e uma multidão ansiosa para ver alguém cair.
Poucos castigos eram mais degradantes ou dolorosos do que aquele conhecido como montar no cavalo de madeira. Era um método de tortura que usava nada além da gravidade, uma borda afiada e o próprio peso do corpo da vítima. O aparato parecia simples o suficiente. Uma viga de madeira moldada em um triângulo pontudo, montada como uma sela em um suporte ou andaime. Mas, uma vez que a pessoa era forçada a montar naquele pico estreito, com os pés pendurados ou amarrados, a verdadeira dor começava. Algumas versões desse castigo remontam à Europa medieval, onde era conhecido por nomes como chevalier, na França, ou burro espanhol. Mas, na fronteira americana e até mesmo nos campos de prisioneiros da Guerra Civil que vieram depois, tornou-se uma ferramenta de humilhação, justiça pelas próprias mãos e controle. Às vezes, pesos extras eram amarrados aos tornozelos do prisioneiro para aumentar a dor, puxando suas pernas para baixo e pressionando ainda mais a virilha contra a borda de madeira. Outras vezes, era usado de forma mais teatral, desfilando o infrator pela cidade para fazer dele um exemplo público. A punição tinha diferentes nuances dependendo de quem a aplicava. Em campos de prisioneiros da Guerra Civil, soldados da União teriam usado uma versão disso, apelidada de forma debochada de mula de Morgan contra prisioneiros confederados. Os homens eram forçados a ficar montados sobre a aresta de madeira por horas, frequentemente com sacos de areia ou ossos para aumentar o peso. Alguns nem conseguiam ficar de pé depois, seus corpos estavam destruídos pelo esforço. Mais de um prisioneiro ficou aleijado para o resto da vida. Não apenas os soldados suportaram o cavalo de madeira. Na fronteira, ele podia ser usado contra quase qualquer pessoa. Multidões das cidades às vezes usavam uma versão mais rude da punição, chamada montar no trilho, como uma forma de lidar com encrenqueiros ou forasteiros. Os infratores eram obrigados a montar em um poste de cerca tosco, carregado por 2 homens, eram levados pelas ruas, eram vaiados e depois largados fora dos limites da cidade. Adicione um balde de piche e algumas penas, e você tinha um verdadeiro espetáculo da fronteira. Registros históricos mostram até mesmo que esse castigo era aplicado nos anos 1600 na Nova França, onde missionários registraram casos de homens sendo obrigados a montar o chevalet por tudo, desde blasfêmia pública até gula. O tempo de um homem no cavalo de madeira foi tão cruel que causou ferimentos internos. Outro aparentemente se entregou voluntariamente, sabendo muito bem o que o aguardava. Após a Guerra Civil, o cavalo de madeira não simplesmente desapareceu, ele também mudou de alvo. Libertos no Sul às vezes eram submetidos a isso como forma de terror racial e submissão forçada. Oficiais da União usaram isso entre seus homens, tornando a punição uma forma distorcida de entretenimento militar e disciplina. O cavalo de madeira permanece até hoje como um dos lembretes mais sombrios de que a justiça na fronteira era sobre dor, poder e a capacidade de fazer alguém desmoronar diante de uma multidão. E nesse sentido, cumpriu seu propósito perfeitamente. A marcação a ferro, queimando um símbolo ou letra na pele com um ferro em brasa, era um dos castigos mais brutais e humilhantes na fronteira americana. Inspirado na forma como os fazendeiros marcavam o gado para mostrar sua propriedade, o mesmo método era usado em pessoas, seja para puni-las ou para reivindicá-las como propriedade. A marcação era feita para ser permanente. Ela deixava uma cicatriz duradoura, tanto no corpo quanto na reputação da pessoa marcada. Seja para identificar um escravo fugitivo, envergonhar um criminoso ou indicar que a pessoa pertencia a determinado grupo, era uma experiência profundamente dolorosa e marcante em mais de um sentido. Nas primeiras colônias americanas, a marcação era um castigo comum aplicado pelos tribunais. Ela não causava apenas dor física, mas também garantia que todos que olhassem para você soubessem exatamente o que você tinha feito. Por exemplo, um ladrão podia ser marcado com um T na mão, um bêbado com um D, e alguém acusado de adultério
recebia um A em brasa gravado na pele. Letras como R de rogue ou SL de libelo sedicioso eram igualmente condenatórias. A testa, bochecha, ombro ou palma da mão eram lugares comuns. Para marcar alguém, escolhiam áreas difíceis de esconder. Para muitos, isso era uma sentença de vergonha pública permanente, mesmo após a prisão. Essa prática cruel também foi usada durante a Guerra de Independência dos Estados Unidos. Alguns lealistas, aqueles que ficaram do lado da coroa britânica, foram marcados com as iniciais GR de George Rex, sendo identificados como traidores aos olhos dos revolucionários. Até mesmo o exército confederado usou a marcação durante a Guerra Civil, especialmente para desertores. A punição também estava nos livros de leis. Na Pensilvânia, por exemplo, uma lei anti-roubo de cavalos de 1780 deixava isso bem claro. Aqueles pegos roubando cavalos seriam chicoteados, teriam as orelhas pregadas ao pelourinho e, se acontecesse de novo, seriam marcados na testa com as letras HT, de Horse Thief. Escritores dos tempos modernos, como Cormac McCarthy, frequentemente faziam referência a essa marcação em romances e reportagens, descrevendo homens cujos rostos carregavam essas letras queimadas pelo resto de suas vidas. A marcação não era só para criminosos. Era uma ferramenta de posse e opressão, especialmente na escravidão. Por todo o sul dos Estados Unidos, pessoas escravizadas eram frequentemente marcadas com ferros em brasa, queimaduras em forma de letras ou símbolos que mostravam a qualquer um que visse a quem aquela pessoa pertencia, ou que ela já havia tentado fugir. Códigos escravistas em lugares como a Louisiana permitiam marcar fugitivos recapturados com ferro em brasa. Alguns proprietários usavam letras como R de Runaway ou M do nome do senhor, muitas vezes queimadas na bochecha ou no ombro. Sobrevivem relatos de senhores de escravos descrevendo sem remorso como queimaram o rosto ou o peito de uma mulher apenas para, como diziam, deixar uma marca. Chicotadas podem ter sido mais comuns, mas a marcação era um lembrete aterrorizante de quem detinha o poder e do que poderia acontecer se alguém tentasse fugir. À medida que o Velho Oeste tomava forma e as fronteiras do país avançavam para o oeste, essas práticas desumanas não simplesmente desapareceram. Infelizmente, a marcação seguiu presente na vida de ex-escravizados e indígenas americanos. Mesmo após a Guerra Civil acabar com a escravidão, a aplicação da lei em muitas regiões da fronteira era tão fraca que práticas cruéis como essa continuaram sem controle por anos. A marcação de pessoas só começou a desaparecer da história quando a lei e a ordem se firmaram na fronteira e cresceu a pressão nacional por um tratamento mais humano. Ainda assim, o legado desse castigo permanece na fronteira, onde a justiça podia ser tão dura e bruta quanto a própria terra, e a marcação ficou como uma das marcas mais duradouras da crueldade daquela época. Embora hoje possamos considerar prisão ou multas como punições severas o suficiente para delitos, houve uma época em que justiça significava sofrimento físico na praça da cidade para todos verem. Um dos métodos mais infames desse tipo de punição pública era o pelourinho, uma estrutura de madeira onde a cabeça e as mãos da pessoa eram presas, expostas ao ridículo, à sujeira e, às vezes, à violência dos transeuntes. Criado para envergonhar e desumanizar, o pelourinho era um aviso sombrio para que outros não desrespeitassem a lei. Naquele tempo, pessoas podiam receber punições severas por atos simples, como roubar pão ou dizer uma blasfêmia. Alguns eram condenados a receber chibatadas nas costas nuas. 39 era uma contagem comum e tinham as orelhas pregadas na madeira. Às vezes, os infratores ficavam horas no pelourinho enquanto suas orelhas eram mutiladas, geralmente uma de cada vez, com 1 hora de intervalo. A ideia era prolongar a dor e a vergonha o máximo possível. Negros escravizados e brancos pobres eram os principais alvos dessa punição, já que a lei fazia pouca distinção.
Se você fosse pego falsificando dinheiro, mentindo sob juramento, ou até mesmo faltando demais à igreja, poderia acabar imobilizado, sangrando, queimado e exposto. As histórias vêm sobretudo de registros criminais coloniais. Na Virgínia, durante uma fome, um homem teve a língua perfurada por roubar comida enquanto estava no Pelourinho. Em Maryland, uma jovem negra foi chicoteada e teve as orelhas cortadas. Um castigo chamado de corte das orelhas, por mentir em um tribunal. No Tennessee, ladrões de cavalos eram açoitados, expostos no Pelourinho e tinham as bochechas permanentemente desfiguradas para a humilhação pública. Punições como essas eram frequentemente deixadas à discrição dos xerifes e juízes locais, e nem toda colônia ou estado implementava reformas no mesmo ritmo. Enquanto o Pelourinho foi desaparecendo lentamente pelo país, ele continuou sendo usado até bem dentro do século XIX em algumas regiões. Ele foi oficialmente proibido nos Estados Unidos em 1839, mas estados como Delaware continuaram a usá-lo até bem dentro do século XX. Muito menos as inúmeras ocasiões em que o Pelourinho foi usado na fronteira nos primeiros dias da migração para o oeste. O que unia todas essas punições era o seu propósito, não apenas punir, mas também fazer do acusado um exemplo. Elas tinham a intenção de impedir crimes através do medo, da dor e da humilhação pública. E muitas vezes conseguiam isso, a um alto custo para o corpo e o espírito da pessoa atada à madeira e ao ferro. É fácil se impressionar com a crueldade que o sistema de justiça já teve olhando para trás. Se as leis contra palavrões ou faltas à igreja ainda fossem aplicadas hoje com os mesmos padrões, uma boa parte da população poderia estar sem uma orelha ou duas. É um lembrete sóbrio de até onde chegamos e dos caminhos sombrios, muitas vezes esquecidos, que um dia definiram a lei e a ordem nas terras de fronteira dos Estados Unidos.